doutor, fico roxo ou roxa com facilidade. Você se enquadra nessa característica? Então me acompanha que nós vamos sanar essa grande dúvida. Quando a gente fala de pele roxa, ou seja, de equimoses, que muitas pessoas conhecem como hematomas, na verdade um hematoma é uma coisa, uma equimose é outra, a gente já vai entender. A gente fala de extravasamento de sangue para a pele, de pequenos sangramentos. Então é muito comum que o paciente chegue aqui no consultório e fale: doutor, estou ficando roxo, estou ficando roxa, olha só quanto roxinho tem na minha pele. Bom, quando a gente fala de equimose, de hematoma, é importante a gente entender que está acontecendo alguma alteração ou da coagulação, ou da cicatrização, ou da espessura da nossa pele. Quando a gente sangra, quando um vasinho sanguíneo é rompido, seja por um corte, seja por uma batida, seja por um trauma, ou seja até espontaneamente, a gente ativa no nosso organismo um sistema chamado cascata de coagulação, que envolvem vários elementos do nosso organismo que vão fazer que esse sangue líquido coagule e impeça que continue sangrando. Isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, qualquer etapa desse processo da cicatrização, se estiver alterado, pode provocar um sangramento um pouco mais intenso. Isso é muito importante porque extrapola questões cosméticas, questões estéticas. Aí a gente já está falando de problemas de saúde. Quando a gente está diante de um paciente que precisa dessa abordagem, dessa atenção com relação a uma pele que fica mais roxa, é muito importante a gente entender: será que esse processo é um processo benigno, uma coisinha simples que não vai repercutir na saúde do indivíduo, ou será que isso pode ser um processo mais complexo, uma doença da coagulação, um uso de algum medicamento que pode acarretar em um sangramento mais grave? Por que um sangramento mais grave? Existem diversos graus de sangramento. Existem pequenos sangramentos que não vão repercutir em nada no indivíduo, e existem sangramentos em locais que podem ser muito danosos, como por exemplo, atrás da retina, no sistema nervoso central, que é o famoso derrame. Nós podemos ter sangramentos grandes dentro da cavidade abdominal, tudo isso se o nosso sistema da coagulação não estiver eficaz. Quando a gente fala desses roxinhos, dessas equimoses, né, essas manchas roxas que aparecem da pele, dentro da população geral, a forma mais comum, o tipo mais comum de sangramento é a chamada púrpura senil, ou púrpura de Bateman, é o nome da pessoa que descreveu esse tipo de alteração, que é aquele arroxeado que fica na pele das pessoas mais idosas. Isso acontece porque a pele é extremamente fininha por conta da idade, por conta da exposição solar ao longo do tempo, e qualquer trauma, qualquer batidinha, ou mesmo até espontaneamente, rompe um vasinho dentro da pele e fica com aquela mancha roxa grande nos braços, né? Isso é uma característica do indivíduo um pouco mais velho. A gente consegue ter algumas proteções com uma hidratação, uso do filtro solar, mas de uma maneira geral, isso é uma característica que vai acompanhar o indivíduo por algum tempo, né? Isso porque a pele se tornou fina ao longo dos anos. Agora, a gente precisa descartar que essa alteração da pele também não esteja ocorrendo em outros órgãos. É importante que a gente, se você tem um sangramento espontâneo na pele, se você ficar roxo com facilidade, ou roxa com facilidade nos braços, nas pernas, ou às vezes no rosto, é importante a gente identificar. Existem outros pontos que também estão sangrando? Você tem um sangramento no nariz, de repente, espontâneo, ou quando vai fazer a limpeza nasal, ou andando, ou até no repouso, o nariz começa a sangrar? Isso é um ponto de atenção. Quando você se alimenta, quando você come alguma comida um pouco mais crocante, um pãozinho delicioso, né, com aquela casquinha, mas a sua boca sangra. Quando você vai urinar, você sangra pela urina. Quando você vai ao banheiro para evacuar, sai sangue nas fezes. Tudo isso é muito importante porque são indicativos de que a coagulação sanguínea não está como deveria estar. Existem várias doenças hematológicas que podem provocar alterações do sangramento, desde doenças genéticas, doenças congênitas que acompanham o indivíduo lá desde a infância,
até doenças adquiridas, como alterações da cicatrização, da coagulação, problemas da medula óssea e até o uso de alguns medicamentos, como por exemplo o AS, que muitas pessoas utilizam inadvertidamente sem orientação médica, o uso de alguns anticoagulantes, que são medicamentos prescritos pelo médico, mas que podem, na concentração inadequada, provocar sangramento. Então tudo isso tem que ser avaliado. E muitas vezes uma mera manchinha na pele pode ser sugestiva de um grande problema no resto do organismo. Então, se você tem manchas roxas pelo corpo, não deixe de procurar um médico dermatologista ou qualquer outro profissional médico para que toda essa investigação seja desencadeada para você. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar e até a próxima!